Essa é mais uma edição do JuiceCast, o podcast do Juice Santos, semanalmente trazendo histórias relevantes, conteúdo intrigante e diversão e bom humor aqui no canal do Juice Santos. A gente está gravando direto dos estúdios do Juice Hub. Não sei se você sabe, mas aqui a gente tem uma estrutura completa para você gravar o seu podcast, trazer ideias incríveis e transformar em conteúdo de vídeo e áudio. Se você tem interesse em tirar o seu projeto do papel e colocar ele no ar, procura a gente aqui no Juice Hub e vem conhecer o nosso estúdio aqui do JuiceCast. Eu quero agradecer também, no início desse podcast, ao Litoral Plaza Shopping, que é o nosso parceiro que viabiliza conteúdos como este e saberes compartilhados, histórias escolhidas a dedo pela equipe do Juice Santos. Obrigada por vocês estarem com a gente e permitirem que a gente faça esse trabalho de forma independente e consciente, né? Eu tenho muito orgulho de trazer um mulherão aqui no JuiceCast hoje. A gente ama quando mulheres em posição de liderança, em posição eminente, né? Que estão aí despontando em várias áreas, na inovação, na comunicação, no audiovisual, em todos os aspectos, né, na política também. E hoje eu vou contar a história, na verdade ela vai também contar a própria história, da Vivian Hedges, que é santista, é jornalista e publicitária e é gerente de comunicação do Instituto Butantan, né, Vivian? Obrigada, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você, Obrigada. Flávia. Eu conheci a Vivian no lançamento do livro dela, porque além de tudo ela também é uma escritora de ficção, né? A Vivian tá à frente da comunicação do Butantan desde 2020, né? Desde janeiro de 2020, ou seja, tem uma história aí muito importante para contar, que aconteceu naquele ano. Não sei se vocês sabem, né? Rolou alguma coisinha lá naquele ano. Ela, antes de estar à frente da comunicação corporativa do Butantan, passou por grandes redações como Folha de São Paulo, SBT, UOL, e ela veio trazer algumas histórias, né, Vivian? A gente vai falar sobre combate ao negacionismo, sobre as redes sociais do Butantan e como que esse trabalho acontece para que a gente justamente continue acreditando na ciência e continue dando credibilidade ao que os cientistas estão fazendo aqui no Brasil com tanta garra, né? Sim, sim. No Brasil e no mundo, né? Eu acho que a ciência na pandemia, ela ficou pop. A gente viu vários nomes surgindo aí, né, durante a pandemia que ficaram, né, que estão sendo sempre consultados como fontes de diversos veículos, porque eu acho que a gente descobriu que a ciência, ela não está dentro do laboratório, ela é o nosso dia a dia. É você lavar a mão, é você se cuidar, você se vacinar. Então, eu acho que é um trabalho com muito propósito e que me dá muito orgulho. Legal. O trabalho da Vivian à frente do Butantan e de toda a equipe do Instituto, né, rendeu várias matérias na imprensa internacional, na Deutsche Welle, rendeu prêmios como o da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, o Jatobá, que é a maior premiação de relações públicas do Brasil, e também ganhou o Prêmio Einstein dos mais admirados da imprensa de saúde, ciência e bem-estar. Por quê? Porque as redes sociais do Butantan estão entre os perfis mais influentes quando se fala de ciência aqui no Brasil, né? E foi graças ao trabalho da Vivian, né? Esse reposicionamento, né? Tem mais de 8 mil seguidores, o Instagram do Butantan foi para quase 1 milhão. Tem um trabalho incrível de informação no Twitter, no Facebook e também no LinkedIn. E eu queria que você começasse contando como é que você foi parar lá no Butantan em janeiro de 2020 e logo de primeira já pegou um enorme desafio, né, a partir de março. Sim, foi antes da pandemia, né? Eu trabalhava na área de saúde já fazia 7 anos e aí o presidente me convidou para ficar na comunicação. Eu brinco que eu era a terceira via da comunicação. Existiam duas equipes, que eram uma de assessoria de imprensa e outra que era um pessoal que fazia mais audiovisual, que fazia a parte mais de comunicação interna. E eu entrei porque existia uma frustração dos diretores naquela época, porque todo mundo pensava em Butantan e lembrava de cobra. Das cobras, Aí eu sempre brinco, né? Cuidado com o que você pede. Porque... Inclusive, existe uma história, Vivian, não sei se você sabe, que o Instituto Butantan nasceu
para cuidar de algumas pandemias, de algumas endemias que estavam acontecendo aqui em Santos, né? Febre Sim. amarela, existe toda essa história, né? Da gripe espanhola, né? Que Isso. teve uma atuação. Mas, quando eu entrei, eles queriam que eu pegasse alguns produtos, identificassem quem era o público e embalasse esses produtos e fizesse esse trabalho mais de marketing com stakeholders, né? Que a gente chama, que seriam os públicos. Então, eu comecei trabalhando muito com uma nova fábrica que estava sendo desenvolvida. Então, os diretores já estavam viajando o mundo para conhecer novas tecnologias. Fábrica de trazer pra cá. vacina, né? De vacina, né? Era uma fábrica que eles chamam de multipropósito, ou seja, num prédio vertical você ia conseguir desenvolver várias vacinas. Então, eu estava trabalhando lá. Então, além dessa questão que todo mundo associava com as cobras, é importante, então, ressaltar que o grande produto asset do Butantan são as vacinas. As vacinas e os soros. E aí, eu fui para lá para isso. Porque, por que as pessoas lembram de cobra? Por causa dos soros. E a gente queria também que o Brasil visse o Butantan como um grande produtor de vacina. Então, eu fui para lá. 2 meses depois começou a pandemia. E aí, a gente começou a fazer a testagem dentro de locais que a gente considerava que eram as populações vulneráveis. Então, a gente ia dentro das aldeias indígenas, dentro dos quilombolas, dentro de presídios, dentro de comunidades. Então, por quê? Qual que era o objetivo naquele momento? Era tentar salvar as vidas, identificar quem é que estava infectado, para a pessoa ficar isolada e não transmitir para os outros. Ou seja, um trabalho aí de bastidores que o Butantan fez e que a gente quase não fica sabendo, né? Exatamente. E aí, o que eu fazia? Eu criei no YouTube como se fosse assim, uma playlist Butantan na pandemia, e a gente ia nesses locais para mostrar como é que era a testagem. Então, eu comecei assim, e trabalhando no que me pediam, né? Porque a gente acabou fazendo... Todo mundo fez um pouco de tudo. Eu acho que todo funcionário e funcionária do Butantan acabou sendo deslocado da sua função original para ajudar num projeto S, depois a gente chega lá. Bom, aí passaram alguns meses e antes do projeto S, a gente percebeu que existia uma rejeição muito grande à Coronavac, que estava crescendo. Já existia a Coronavac nessa época? Não, ainda não. A gente estava ainda... a diretoria estava querendo trazer a Coronavac. E estava sendo feita essa negociação. Da China. Da China. E aí a gente começou a ver um crescente, né? E a gente falou, bom, a gente precisa se preparar para isso. Porque na hora que a gente entrar com essa vacina, se a gente não fizer um trabalho de comunicação, as pessoas vão rejeitar. Não vão querer a vacina. Aí, mais ou menos, em setembro de 2020... Toda a equipe, a gente se uniu numa sala só, e aí eles falaram assim, toca o Projeto S. E aí eu fiquei liderando o Projeto S, e logo depois eu me tornei gerente de comunicação, porque aí foi um projeto que deu certo, e aí a equipe já estava ali trabalhando super bem, né? Todo mundo junto, né? Então, era toda uma questão, se eles iam também me ver, né, nessa posição de líder, como é que eu ia construir essa equipe, quem que eu ia trazer de fora, né? Além de manter as pessoas que estavam lá. E aí eu fiz toda a reestruturação mesmo, da comunicação. Então, eu criei assim eu reformulei todo o site, porque eu queria que os jornalistas consultassem o site do Butantan diariamente. E não fossem em outras fontes, talvez não confiáveis, né? Sim, exatamente. A gente queria fortalecer as redes, aumentar o número de seguidores, para na hora que saísse uma fake news, a gente falasse, não, isso não é verdade, tá aqui a informação correta para você compartilhar. Então, foi um trabalho, assim, assim, muito trabalho, né? Mas foi feito, assim, uma reestruturação mesmo para a gente tornar os canais uma fonte confiável e relevante de notícias. Eu recorri muitas vezes, eu e a equipe do Juice, às redes oficiais do Butantan para checagem de informação, né? Porque a gente sentia muito o peso dessa responsabilidade como canal de comunicação, não só para dar a informação correta, mas também para desmentir quando as informações incorretas chegavam, né, e eram disseminadas e parar aquilo, né? Então, acho que são 2 desafios, né? O Covid trouxe esse desafio porque ninguém sabia direito o que era a doença, como transmitia, como passava, e ao mesmo tempo
o desafio de que também ninguém sabia como combater de forma veemente as fake news, né? Sim, sim. E a reformulação do site foi muito importante, porque eu tinha, né, esse feedback aí. Trabalhei no UOL, né, na homepage, depois trabalhei na Microsoft também, no MSN, no site. Então, assim, você entrar num ambiente ali atrativo, que você percebe que ele é atualizado com frequência, porque o site anterior, as notícias estavam lá no pé. Então, tinha lá um índice e que era atualizado uma vez por semana, a cada 15 dias. Então, a gente queria mudar isso, né? Então, vamos produzir conteúdo, vamos aproveitar que, embora as pessoas... Tem uma parte das pessoas que rejeitam a ciência, nunca se olhou tanto para a ciência. Até outro dia, a gente não sabia o que era uma vacina de vírus inativado, o que era uma cepa. Então, todo mundo queria entender... Que era uma variante, que era uma variante. Então, todo mundo queria saber o que é isso, né? O que eles fazem, como é que é esse trabalho. E é importante também colocar os profissionais do Butantan à frente... Sim. Pra falar isso, Pra que eles falar. sabem, eles têm o conhecimento e Sim. eles precisam... e esse conhecimento precisa chegar às pessoas, ao público, Sim. né? Então, assim, eles precisavam também falar de uma forma mais simples, para todo mundo poder entender. Mas, por outro lado, tudo que a gente fez foi com a parceria deles, porque nós somos jornalistas, então a gente escreve um texto, escrevi besteira, tá tudo certo aqui, é assim que se fala. Então, a gente foi um educando o outro. E, ao mesmo tempo, a gente falava, ó, fala dessa forma, né? Facilita, porque você não tá falando com seus pares, né? Com outros cientistas. A gente tem que falar para a população entender e, enfim, passar a olhar a pandemia de outra forma, porque infelizmente as pandemias vão ser cada vez mais frequentes. Você contou um pouco sobre, você deu um spoiler aí do Projeto S. O que foi esse projeto? Quais foram as ferramentas de comunicação que vocês escolheram como grupo, né? Porque foi um grupo de trabalho, com você liderando, para disseminar e para falar sobre a segurança das vacinas. Sim. Bom, a Coronavac, ela foi feito o ensaio clínico no Brasil, que é a fase 3 da vacina, que é a última fase antes de você aplicar a vacina no braço das pessoas. E aí foi feita nos profissionais de saúde, que eram os que estavam trabalhando, né, dentro dos hospitais. Então, foi aplicada a Coronavac nessas pessoas. E até por isso que a eficácia dela deu um pouco de diferença dos outros. Por quê? Porque é diferente você dar uma vacina para uma pessoa que vai tomar vacina, vai para casa e vai circular, para uma pessoa que está todo dia no hospital, né, atendendo pessoas com Covid. Então, a gente tinha isso. E aí, o que na época, né, o presidente Dimas Covas queria? Que a gente fizesse um ensaio numa cidade inteira. Então, assim, a gente ia pegar a Coronavac e ia vacinar uma população inteira. Para quê? Para entender se a vacina de fato era eficiente. Então, por exemplo, vamos supor que eu e meu filho, a gente pode tomar vacina e meu pai não pode, porque ele está fazendo quimioterapia ou algum tratamento. Se eu e meu filho tomar e a gente sai para trabalhar, para estudar e ele fica em casa, eu estou protegendo ele? Então, a gente queria saber isso. Era uma cidade... Tirar essas dúvidas, né? Porque era tudo muito novo, né? Exatamente. Gente, parece o plot de um filme isso, Sim. né? Vamos vacinar a cidade inteira, Exatamente. né? Parece uma coisa meio, tipo, documental, né? Até. Foi exatamente. E aí, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, a gente precisava fazer uma comunicação muito efetiva. Então, assim, na cidade, vale a pena colocar propaganda na televisão? Não, porque era uma cidade com pessoas muito humildes. Então, a gente fazia carro de som, colava cartaz. Qual cidade era mesmo? Serrana, no interior de São Paulo. E era uma cidade considerada meio dormitório. Por quê? Porque as pessoas viajavam dela para outros locais. Então, assim, tinha muita... profissionais que trabalhavam na casa de pessoas, né, para fazer limpeza. Então, assim, a gente via que aquela pessoa rodava muitas casas. Então, a vacina ia proteger essa pessoa. Né? Ela ia conseguir, de repente, não se contaminar. Ou se contaminasse, ia ficar leve. Que depois a gente descobriu que a vacina da Covid, na verdade, é isso. Né? Ela não evita que você pegue, mas ela evita que você se hospitalize. Então, assim, a ideia era essa. Só que aí a gente começou a perceber que as pessoas queriam mudar para a cidade. Alugar a casa lá para poder se vacinar. Para poder participar do estudo. Por quê? Porque foi feito um censo para ver quem de fato morava lá para evitar isso, né? Então, tinha algumas regras. Naquela ocasião, tinha que ser de 18 anos para cima. Enfim. E aí foi feito
o estudo lá. Mas como eu te falei, a gente não sabia. Então, quando a gente foi lá dar a primeira vacina, que foi feito, foi com o governador e tudo mais, né? Foi um evento grande. A gente não sabia se a gente ia apanhar na rua, porque o interior de São Paulo, ele é mais conservador, né? Então, a gente não sabia se iam tentar destruir as vacinas, a gente não podia dizer onde as vacinas estavam. A gente não sabia se eles iam invadir porque a vacinação foi feita dentro dos colégios públicos, se as pessoas iam tentar invadir, roubar. Então, assim, foi uma situação bem... Olha os bastidores dessa história, bem né? difícil. E assim, você contando, realmente dá pra gente montar um filme na cabeça. E é ciência sendo aplicada no dia a dia, né? Às vezes a gente pensa muito na ciência no laboratório, ou na pesquisa, ou no paper e tal. Enquanto isso que vocês estavam fazendo era, de fato... a ciência de observação mesmo, né? Vocês escolheram a cidade, o Butantan escolheu a cidade por N fatores, para fazer um grupo controle, né? Tem toda esse método, né? Existia uma metodologia por trás do Projeto S, né? Sim, e a gente fez também um documentário para deixar tudo ali, né, escrito. Mas uma coisa que eu gosto de contar, que eu acho importante, é que no dia dessa primeira vacina, a gente viu um carro de som enorme vindo com a bandeira do Brasil. Aí a gente falou, ai meu Deus, né, vai ter manifestação, alguma coisa assim. Eu lembro que eu saí e o carro foi vindo, aí parou, desceu um homem com um microfone e começou, enfim, falar algumas coisas, criticar, né, as autoridades que estavam ali. Ele deve ter ficado no máximo 10 minutos, ele entrou no carro de som e foi embora. No dia seguinte, em várias bolhas conservadoras, né, e negacionistas, eles diziam que milhares tinham ido lá protestar. E assim, eu vi, né, tinha um homem. Então, às vezes, também, essas pessoas são muito barulhentas, né? Elas querem criar uma sensação de que tem muita gente. E às vezes não tem. E de insegurança, né? De insegurança. E eu acho que, assim, o brasileiro, na dúvida, ele vacina ainda, né? Então, a gente viu isso na época da febre amarela, que as pessoas pulavam, invadiam, né, os postos de saúde. Infelizmente, mataram muitos macacos, porque era uma roleta russa, né? Você pega a doença e acontece o que com você? A gente via gente saudável morrendo, gente com comorbidade que às vezes não acontecia nada, né? Dava uma gripe mais leve. Então, assim, eu acho que naquele momento era um momento de desespero. Eu acho que quando a gente começou a ouvir, né, essa coisa de vai fazer esse teste da vacina, a vacina tá chegando, começou a surgir um ponto de esperança pra gente que acreditava, né, pra quem acreditava, mas realmente estava muito difícil você continuar acreditando e você combater essas pessoas, né, que estavam negando a vacina, quando a gente vê a autoridade maior do país falando que é uma bobagem, que é uma gripe menor e minimizando e não usando os mecanismos de proteção, né? Como é que você enxerga esse negacionismo que estava entre a gente na época? Ele melhorou, ele piorou? O que aconteceu depois de todo esse trabalho, todos esses anos, né? Esses 3 anos quase que você está à frente do Butantan? O negacionismo continua, tá maior, tá menor? Olha, eu acho que esse movimento antivacina, ele é mundial, né? Então, de mal a mal, a pandemia jogou luz para isso, que era uma questão crescente, que estava cada vez mais ganhando os adeptos e que está todo mundo correndo risco, porque doenças estão voltando, né? Então, assim, em São Paulo, a gente tem hoje surto de sarampo e meningite. A meningite é uma doença que ela mata em horas, né? Então, uma criança pode estar com febre, no final do dia ela pode morrer. Então, assim, isso é muito sério, né? Então, assim, o que a gente vai fazer em relação a isso? Vai se criar uma política pública? Ou seja, vamos fazer com que todas as crianças tenham a sua carteira de vacinação completa para poder se matricular, seja vai ser exigido na escola? Então, é isso que a gente tem que brigar. Porque, assim, o brasileiro, dependendo do país que ele viaja, ele toma vacina. Porque ela não tem acordo. Ou você toma ou você não entra. O que a gente vai fazer aqui para mudar isso? Então, assim, dentro da minha empresa, você vai contratar alguém, eu quero ver a sua carteira de vacinação. Você tomou as doses para Covid? Porque você, né, dependendo, você pode matar alguém aqui dentro. Então, eu acho que é uma questão... Eu acho que a gente viveu um período em que foi, promovido muito a questão individual. Eu faço o que eu quero.
né? Então, assim, eu vacino se eu quero, eu coloco o meu filho numa escola se eu quiser me defender, eu uso uma arma. Só que, assim, a gente vive numa sociedade. Onde está a civilidade? Um pacto social que precisa ser respeitado e a vacina é um deles, né? É um deles. Então, eu acho que a gente tem que parar de pensar dessa forma. Eu vou fazer o que é bom pra mim. Não. O que é bom pra mim é me vacinar, é um filho ir pra escola, né? Viver em sociedade. Todo mundo ter o que comer, né? É todo mundo ter o que comer. E não assim, eu vou cuidar aqui do meu, você cuida do seu. Sim. Não é assim que a gente... A gente reforçou muito essa questão do pacto social, porque o Juice, antes da pandemia, né? A gente sempre falou muito para as pessoas saírem de casa, né? E quando a gente se deparou com a situação de que a gente não podia sair, que a gente não podia incentivar as pessoas a saírem de casa, ficou muito forte isso para nós do pacto social. Vamos firmar esse pacto, porque isso vai, se a gente não fizer isso, isso não vai acabar nunca, né? Vai acabar. E aqui entre nós, o brasileiro não é muito bom nisso, né? A gente viaja para alguns países e fala, é que tudo funciona. Porque a gente tem que começar a desenvolver esse espírito de coletividade, porque senão a gente não vai para frente, a gente tem que ser um corpo que luta junto, né? E eu acho que a vacinação, infelizmente, você privar uma criança, sendo que muitas vezes, né, esse pai ou essa mãe teve todas as vacinas, não teve sequela, teve uma vida saudável, privar o seu filho disso, tem que repensar. É verdade. Não pode. O Covid, o coronavírus, né, que a gente chamava na época, era tudo muito novo, né? A gente não sabia nem como pegava no começo, não sabia se a máscara funcionava mesmo. Foi só depois que a gente começou a usar máscara. A gente ficava jogando álcool, né? na compra, lembra? Lavando até o abacaxi, né? Nossa, não queria ter contato com o entregador, né? Era uma coisa muito louca. Mas pra gente... como jornalista, né, como comunicador, era um desafio muito grande e um peso muito grande, né, como eu já falei, informar sem alarmar, mas nem sempre a gente conseguia, nem sempre era possível. Eu queria entender como é que a comunicação do Butantan lidou com esse dilema de informar, né, de passar as informações corretas, mas ao mesmo tempo gerenciar esse medo coletivo, esse pânico coletivo que acabou se espalhando pela população aqui no Brasil. Olha, no começo, era assim, ficar em casa e manter o distanciamento social, né? Quem pudesse, a gente falava para ficar em casa. E a gente ia dando todas as orientações. Precisa pegar o ônibus, usa máscara, tenta não entrar em ônibus lotado. Foi muito difícil, né? Porque nem todo mundo podia escolher ficar em casa. Nem todo mundo tinha esse privilégio. Eu mesma, eu acho que eu fiquei 2 meses, ou 1 mês e meio, mais ou menos, trabalhando de home office. Eu ia algumas vezes, porque não tinha como. Principalmente nas testagens, né? Eu me paramentava, ia... Mas, assim, era uma pandemia, a gente não sabia. Então, a nossa opção era dar a informação correta daquele momento. A gente ficava atrás desses órgãos internacionais, OMS, pra gente ver, né? Porque o que aconteceu? Quando ela estava na China, a doença, a gente não sabia. A gente só foi descobrir quando ela chegou na Europa. E a gente viu principalmente as pessoas idosas, foram dizimadas. Você via aqueles corpos no Brasil mesmo, né? Isso foi ontem, as pessoas não estão mais ligando para a Covid. Aquelas covas, era muito triste, né? Então, a gente falava para se cuidar, e até chegar a vacina. Aí, quando veio a vacina, finalmente, aí foi um alívio. E aí teve que ter também uma nova fase dessa comunicação, né? Eu queria que você contasse um pouco, Vivian, sobre como é que foi que o Butantan fez essa adaptação, né? De formato, de canais, de linguagem ao longo da pandemia. Porque realmente, em um momento, quando é para você falar sobre proteção, é uma coisa diferente, é um canal, é uma linguagem. Quando você vai falar sobre vacina, é outro. Como é que vocês mudavam, assim, linguagem, canal? Olha, o site, quando foi reformulado, a ideia é que ele falasse com 3 grandes públicos, que era o público em geral, para criança e adolescente, para inspirar, para eles, né, gostarem de ciência, achar uma coisa bacana, legal, né, divertida, e para os pares, que era uma linguagem um pouco mais dura. Então, a gente fez nesse formato e a gente começou a produzir conteúdo diariamente. As redes sociais, a gente teve 2 momentos que eu acho que a gente furou a bolha.
Um foi com o MC Fiote. Foi quando a gente, né, começou a ficar mais pop mesmo. E foi muito interessante, porque assim, isso nasceu de um meme. Eu não sei se você lembra, quando lançou a vacina, né, que começou a vacinação, pegaram uma música antiga dele, e colocaram, acho que um enfermeiro dançando que era o Bumbum Tantan. Porque foi uma coincidência de uma música que ele tinha. Aí, o que ele fez? Atualizou a letra e pediu pra ir gravar lá no Butantan. Foi uma iniciativa dele. É o Condzilla, né? Sim, que do Condzilla. do Gente, Condzilla, gente, é um amigo nosso, é uma pessoa conhecida da nossa rede. A Alana já esteve aqui com a Lud conversando. E realmente, isso é o que a gente admira, né? Que é, tipo, você pegar uma pessoa que tem uma proeminência, que tem uma voz, e ela tá usando isso pra algo de fato relevante, né? E de fato importante, porque como você falou, fura a bolha, né? Sim. Porque não é todo mundo que tenha o acesso, né? A gente fala assim, pô, mas... é só entrar lá e ver um vídeo no YouTube. Mas tá todo mundo falando disso no Twitter. Mas, gente... Tipo, o Brasil é muito grande. A bolha do Twitter, ou a bolha do YouTube, a bolha do Instagram é muito pequena. E a gente vê que essas mídias tradicionais não chegam mais, Não chegam mais. O jovem não consome. Então, e aí... Gente, obrigada, Condzilla. Pois é. E aí ele foi lá, né? Foi lá os produtores. Falou, olha, a ideia do clipe é assim, ele vai passando, dançando, e os funcionários e funcionárias vão atrás dele. Eu falei, olha, eu não sei quantas pessoas vão. Eu vou convidar, não posso obrigar. Eu posso ceder o espaço. E também era uma época que todo mundo já tinha a primeira dose. Eu falei, se for, sei lá, 5 pessoas? Porque na minha cabeça ninguém ia se animar querer, muito. né? Aí ele... Não tem problema, a gente faz com quem tiver. Mas foi assim, todo mundo. Primeiro que na hora que os produtores passaram com a blusa escrito Condzilla, a molecada já ficou louca, né? O pessoal da TI foi tudo assim pro vidro. O que eles estão fazendo aqui? Eu falava, gente, eu mal conhecia, né? Sinal dos tempos, né? Aí a gente fez a gravação, foi ótimo. E outro vídeo que furou a bolha, não sei se você lembra, foi um vídeo que viralizou dos diretores quando eles souberam o valor que deu mais de 50% da eficácia da vacina. Então, assim, eu tava na diretoria, aí eles falaram, olha, Vivi, a gente vai abrir agora e ler. Porque eles ia chegar o diretor médico e abrir um envelope e ler na hora. Ninguém sabia que vinha, gente, né, era uma fora. Revelação. Era o uma chá revelação. Era total. Aí a gente foi na sala, eu chamei os meninos, corre, traz a câmera pra gente filmar. E aí foi aquela emoção. Todo mundo chorou, inclusive eu. E aí a gente colocou no ar. Eles nem queriam que eu colocasse. Eu falei, não, gente, eu coloquei, né? Depois até levei uma bronquinha, mas coloquei. Mas, assim, foi muito legal, porque a gente quebrou, né, aquela ideia que as pessoas tinham de, os pesquisadores são pessoas frias. E eu acho que ali a gente ganhou 500 mil seguidores naquele dia. E acho que essas duas iniciativas, esses 2 casos que você contou, dá até uma emoção, dá até vontade de chorar, né? Quem viveu isso, né? Só quem viveu lembra. Acho que foram importantes também pra gente deixar um pouco mais leve o ar, porque foi uma época que todo dia era notícia ruim, todo dia era morte crescendo, era caso crescendo. A gente tava muito desesperançoso, tava numa fase muito cinza, assim, né? E aí eu acho que quando a gente vê a primeira pessoa sendo vacinada, né, no dia 17 de janeiro de 2021, Isso, né? Exatamente. Que foi, lembro até a data. A gente começa a sentir, ou quando a gente vê um artista, né, dentro do Butantan, ou quando a gente vê esse momento da revelação, é o que a gente fala que dá um quentinho no coração, né? É uma boa notícia no meio de muitas notícias ruins, né? Sim, sim. Não, e ali a gente começou a sentir o carinho das pessoas mesmo, né? Então, quando a gente convida alguém para para participar do podcast, que agora a gente tem um podcast, ou para dar uma entrevista, ou às vezes a gente tem um evento, a gente tem feito alguns eventos lá, a gente fez um simpósio da Coronavac, tava o Marcelo Taz, a Thelminha, a Luísa Trajano, então o pessoal fala, não, a gente quer ajudar, a gente faz questão de ajudar, porque a gente viu a luta, né, então eu acho que a gente ali conquistou o coração das pessoas. Esse é o gancho perfeito para minha próxima pergunta, que é justamente... queria te perguntar como é que a gente pode... Como é que nós, cidadãos, né? Que a gente tem um acesso, um senso crítico talvez maior, os influenciadores, né? Que você citou. Como é que a gente pode, no dia a dia,
ajudar e recorrer às redes sociais de uma forma crível e inteligente para que a gente ajude, para que a gente seja polinizador dessas informações boas, né? Dessas informações que têm credibilidade e que são confiáveis. Olha, eu acho que primeiro é você ir em fontes confiáveis mesmo, né? E tentar não espalhar fake news. Eu acho que isso é o pior, é a pior coisa que pode acontecer. Porque a fake news na área da saúde, ela pode destruir uma vida. Uma pessoa pode morrer. Então, eu acho que isso é uma questão. Uma outra questão também que eu queria trazer, que eu acho que é importante, porque a gente é muito cobrado pela imprensa para as novas vacinas, né? A dengue está demorando muito, agora tem a chikungunya, e a gente não consegue pessoas para participar de ensaios clínicos, porque o brasileiro, né, e a brasileira, eles têm uma ideia errada de que você está sendo cobaia. Uhum. E quando você participa do ensaio clínico, além de você estar ajudando com a ciência, você está seguro, né? Na hora que a vacina vai para o seu braço, ela já foi testada, ela já é considerada segura. Gente, então não espera morrer para doar o seu corpo para a ciência. Tem um monte de gente que fala assim, quando eu morrer, eu vou dar meu corpo para a ciência. Não, você pode ajudar a ciência agora, em vida. Sim. Você pode se cadastrar. E como é que as pessoas fazem, Vivian, para se cadastrar para esses tem estudos os centros, clínicos? né? E aí você tem que ter um centro na sua cidade. No Brasil, a gente nem tem muitos centros. É uma coisa que precisa aumentar. Se a gente quiser essa famosa soberania, né? Que é você ser autossuficiente, não ficar no final da fila quando tem uma pandemia, que foi o que aconteceu. Porque os países, eles vão sempre privilegiar a sua população. Então, a gente demorou, né? A gente viu vários países aí na frente. A gente viu várias pessoas aqui no Brasil desesperadas por vacina e, infelizmente, morreram. Então, eu acho que você incentivar, mostrar a importância da ciência, e aí precisa ter investimento em ciência, a gente tem que cobrar, quando tem corte, né, de pesquisa em ciência, não pode deixar, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa chamar atenção. Eu acho que também durante a Covid foi bem legal, porque uma das fábricas está sendo construída com dinheiro de doação de grandes empresários, né? Que foram lá, que foi um movimento na época que o governo do estado fez, para atrair essas pessoas para falar, olha, doem aqui pra gente, ajuda a gente a acelerar esse processo. Conta pra gente aí como é que foi essa história das fábricas de vacina. Então, aí a fábrica da Covid, né, tá sendo construída, já tá em fase final, mas a gente precisa de investimento. E aí a população, ela pode ajudar, sempre que tiver um ensaio clínico, participar, porque a gente tem muita dificuldade de achar pessoas que queiram participar desses ensaios. Por aquilo que eu falei, por achar, não quero ser cobaia, quando estiver pronta, aí eu tomo. Mas ajuda bastante, né? E a gente vê esse movimento diferente em outros países. O pessoal vai, ajuda, participa, e aqui ainda tem um pouco dessa resistência. E a vacina, para nossa geração, talvez seja alguma coisa muito óbvia, né? Sim. Mas a gente tá vendo que tem uma descredibilização da ciência e das vacinas, principalmente, por meio das fake news, né? Como é que você enxerga esse movimento de descredibilização quando parece que a gente avança, né? Quanto mais evoluído a gente fica, parece que a gente voltou 2 passos para trás quando a gente não confia em algo já tão consolidado como é o caso da vacina, né? Mas a gente tem aí vários exemplos a respeito da ciência, né? Sim. Olha, eu acho, primeiro que tem gente que lucra muito com isso, né? Então, você identificar pessoas que não têm pensamento crítico, que são mais fanáticas, que a gente está vendo hoje, infelizmente. Então, assim, terra plana. É mais fácil manipular essas pessoas, né? Elas vão espalhar fake news, elas não vão questionar o que está sendo falado. Eu acho que aí tem uma questão. Mas uma outra questão que eu até estava conversando com um pesquisador um dia desses, é que tem gente que está lucrando com isso também, né? Então, isso traz dinheiro. Então, ele estava me contando que tem médicos que estão dando curso de detox de vacina. Então, se por acaso sua mãe te vacinou quando você era pequeno e você se arrependeu, ele ensina médicos em formação. E é um curso, e acho que é 500, 600 reais uma tarde que eles dão esse tipo de curso,
para as pessoas desintoxicarem quem quiser das vacinas que elas porventura tomaram. Nossa, isso é um negócio que eu tô assim, de cara, não tô acreditando que existe. Quando ele falou, também foi num podcast, eu fiquei assim, o que seria detox de vacina? Porque eu tava tentando entender. E aí ele falou, Vivian, tá acontecendo muito, e eles dão ivermectina, esses medicamentos que eles usaram muito, né? Cloroquina, ozônio, e a pessoa acredita que, de fato, ela está sendo desintoxicada. Então... E volta para aquele negócio que você falou, que é a individualização, né? Sim. E o pensamento de que o seu organismo sozinho vai conseguir dar conta. Sim. E não é assim, né? E é um médico, né? É um médico chegando para uma pessoa e falando, olha, isso vai te fazer muito mal, você precisa se desintoxicar. Então, é complicado, né? Então, a gente já começa a bater em várias questões, né? Da educação, das pessoas entenderem a importância da vacina, e aí vai virar um salve-se quem puder, né? E não é o que a gente quer, porque como a gente tem um SUS, né, que é uma coisa pavimentada, que nunca ninguém questionou, todo mundo tem direito à vacina, não tem nenhuma dificuldade, é só você ir lá no posto e tomar, né? E, enfim, mas a gente vai ter que olhar esse problema, entender que ele é um problema real, porque eu acho que na pandemia também, todo mundo ficou um pouco perdido ao lidar com essas declarações, com essas fake news, porque era uma coisa tão absurda, né, que a gente falava assim, não é possível que alguém vai acreditar nisso. Só que fake news a gente não pode subestimar. Sempre tem alguém que vai e, enfim, vai lá e vai questionar, né, vai espalhar, vai acreditar. Então, por mais absurdo, a gente tem que ter paciência, não pode desmerecer a pessoa e falar, olha, vamos lá, vamos conversar, deixa eu te explicar. E mostrar para a pessoa que aquilo não faz sentido, que aquilo é uma mentira. Enfim, é bem complicado. Levar comprovação, né? Levar, enfim, realmente essa informação com credibilidade, né? Sim. Agora eu queria mudar um pouco o foco da conversa para trazer para você, Vivian, né? É um grande desafio para a gente que é mulher, tá à frente de qualquer projeto profissional, porque a gente compartilha aí com outras tarefas, né? Maternidade, que eu sei que você é mãe também, do Léo. A gente compartilha com cuidados com a casa, né? Tem jornadas muito extensas, né? Como que foi para você ser uma mulher à frente desse departamento de comunicação, né? Com tantas questões para resolver e essa grande responsabilidade de ser a voz, né? A porta-voz, de alguma forma, dos cientistas de São Paulo, né? Do Butantan. Não é fácil. Não é nada fácil. Eu acho que eu sou questionada o tempo todo. A gente é questionado o tempo todo, porque estamos acostumadas a preparar um trabalho e entregar normalmente para um homem, né? Para ele brilhar, para ele sobressair. E quando a gente via a coletiva do governo do estado, né? Naquela época, né? Eu sempre ficava me perguntando, nossa, no meio de tanto homem... De vez em quando tem uma mulher, né? Que geralmente era a secretária de... esqueci o nome dela. Deve ser a Regiane de Paula. A Regiane de Paula, exatamente. A gente via lá um monte de homem e uma mulher, né? A cota. Mas é como você falou, a gente é sempre, né? Desacreditada. Inclusive, quando tem uma mulher presente, ela é ofendida, né? Sim, bastante. Já fui bastante também. e por mais que tenha prêmios, que tenha seguidores, que você tenha número comprovando, parece que você foi colocada lá por um motivo escuso, ou que você não merece. E a gente tem que lutar contra isso, né? Eu lembro que uma vez eu escrevi um artigo com uma amiga que a gente estava conversando, que a gente falava assim, depois do sucesso vem a paulada. Então, às vezes, você começa mesmo a se sabotar. Porque na hora que você tá ali, no meio desses homens, até as mulheres falam, mas o que ela fez para estar lá? Porque alguma coisa ela deve ter feito para chegar lá. Não é possível, porque é tão difícil. Então, eu vejo mesmo no Butantan, e hoje isso é uma questão que a gente fala. A gente tem muitas coordenadoras, muitas gerentes, aí vai para a direção, é uma ou duas, vai para a diretora executiva, é uma. Então, a gente...
E aí ninguém entende, né, a importância disso. Esses homens, eles mal conseguem enxergar machismo quando você leva uma questão, mas isso é bobagem, deixa isso pra lá. Se a gente não tiver nesses cargos, e aparentemente agora parece que as mulheres estão chegando, né, mais nesses cargos, a gente não vai conseguir mudar, porque a justiça não é feita pra gente. A gente é julgado o tempo todo por causa da roupa, do cabelo, da forma física. E assim, quando você chega nesse lugar, né, que você tá lá com algum destaque, ou você tem que se apagar, ou você tem que mostrar que você é intelectual e usar determinada roupa. E, gente, chega disso, né? A gente não aguenta mais. Eu acho que, assim, no Brasil a gente tem números de guerra. Isso não é só frescura, mimimi, que é um termo que eu também não gosto. Eu acho que uma mulher morre a cada 3 horas no Brasil, a cada 11, 15 minutos uma mulher apanha, porque o machismo, ele mata. E o machismo estrutural, ele tá também até em coisas como a vacina, né? Porque a gente ouvia falar direto... Bom, a gente ouviu falar de crescimento de violência doméstica durante a pandemia, Sim, né? Aumentou demais. Aumentou violência doméstica, aumentou violência patrimonial, né? Enfim... E a gente ficava sabendo de casos, né, de homens que não estavam deixando as esposas se vacinarem. Pra e já que não sair de mulheres casa. iam se vacinar escondidas. Exatamente. Né? Então aí você está fazendo todo um trabalho do Instituto para proteger a população, e aí por causa do questionamento do próprio patriarcado, as mulheres tendo que sair escondidas para se vacinar, né? Sim. E a mulher que normalmente leva o filho, né? Sim. Então, assim... Você deve ter várias histórias, deve conhecer vários casos, né? Sim, teve esse aumento na pandemia, porque eu também faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Violência contra a Mulher, então é assustador. E agora, no fim do ano passado, aumentou novamente muito por conta de política. De um pensar de uma forma, outro pensar de outra, e a mulher apanhar por conta disso. E ter esse motivo torpe, né? E é algo que está realmente no nosso intrínseco, né? No nosso cotidiano. E a gente, talvez, que está nessa posição de liderança, tá aí tentando tirar um pouco do mato com o facão, né? Para as outras passarem atrás, né? E eu acho, assim, que tudo é feito para a gente desistir. Porque quando a gente tem um filho, principalmente pequeno, mas você fala assim, bom, eu tô passando por tanta coisa, melhor eu ficar em casa cuidando do meu filho, que é a pessoa que eu mais amo mesmo, e eu não vou ter que passar por nada disso. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar, a gente tem que tirar uma força. Então tem dias que a gente briga, tem dias que a gente resiste, tem dias que a gente aguenta, tem dias que a gente sorri, mas a gente tem que continuar. E talvez, não dá para dizer ao certo, né? Mas talvez ter uma mulher à frente de um órgão como o Butantan tenha emprestado essa sensibilidade que o momento exigia, né? Sim. Tem muitas mulheres lá pesquisadoras, muitas mesmo, né? Então, a gente trocava muito. E hoje lá a gente tem um grupo de mulheres da alta gestão, que são 11 mulheres, que são as mulheres que compõem a alta gestão, que eu acho que não chega a 30%, mas a ideia é que isso chegue a 50%. E diversificar também, trazer mulheres pretas, trans, porque isso é muito importante. E que essas mulheres também sejam incentivadas a entrar na ciência, né? Porque, como a gente estava falando, o jornalismo científico, a divulgação científica é feita, às vezes, de uma forma muito dura, muito hermética, né? E quando a gente traz para o diálogo e traduz isso para a população, talvez ele consiga atingir agora cada vez mais mulheres na tecnologia, na ciência, que essas jovens mulheres venham, né? É engraçado porque a minha filha começou a pandemia com 7 anos e agora ela tem 10. E ela é uma menina muito interessada por ciência, fala que quer ser cientista e tal, porque as referências que ela estava vendo, ela em casa brincava de dar vacina em mim, dar vacina na boneca, né? Porque as referências, os exemplos que ela estava vendo realmente eram de pessoas, mulheres e homens, praticando ciência e fazendo aquilo para mudar o mundo, né? Sim. Olha, mas tem muita mulher na ciência. Eu acho
até tem mais do que homem, mas assim, em cargos como secretária, presidência, CEO, E acho que também tem uma invisibilidade, já né? não chega, né? Ela Tem uma vai até um invisibilidade. ponto. Olha, eu acho que tem que, quanto mais mulher tiver, assim, a gente vai ser... Eu acredito que a mudança vai vir pelo feminino, porque eu acho que do jeito que tá, já não deu certo. Tá mais que provado que não deu certo. Eu acho que quando a gente tem algumas diretoras, a visão é diferente, assim, sabe? Para uma mulher que tá grávida, que tá gestando, que acabou de parir, tá em casa, a gente precisa ter essas... Porque hoje em dia, a gente quase que é punido quando a gente tem um filho, né? Eu lembro que no jornalismo eu virei café com leite. Eu lembro que aqui em Santos, antes de subir, né, para morar em São Paulo, eu ouvia de chefes de redação falando assim, olha, dos 28 aos 35 a gente não contrata porque elas engravidam. E assim, que mundo é esse, né? A gente tá colocando pessoas no mundo, olha a importância, assim, eu acho que uma das coisas, né, incríveis de ser mulher é você gerar uma vida, você cuidar de uma pessoa, e mesmo que você não gere, você pode adotar uma criança, isso é visto como uma coisa ruim, que pensamento é esse, né? E talvez você esteja também privando, né, e se furtando de contribuir muito, né, nesses anos, sei lá, em 10 anos da sua carreira, você podia estar contribuindo e muito para projetos, para cidades, para estados, para o país. É só conciliar, é só diminuir a carga horária, é só você entender que essa pessoa tem ela tem uma carga horária que ela vai para casa depois de tal horário, e que isso não é um problema. E assim, a gente está vendo hoje, né, olhando para essa questão da saúde mental, a importância de você ter saúde mental. E para ter saúde mental, você tem que ter equilíbrio na sua vida. Né? Então, não adianta você se focar no trabalho, esgotar, e aí fala, pronto, agora não aguento mais nada. Não, a gente tem que ali, que é o burnout, né? Sim, exatamente. E você vê, vocês podem ver que a Vivian, mesmo depois da maternidade, né, agora tá vivendo realmente um auge profissional, aí inclusive escrevendo uma história muito linda e muito incrível de contribuição e de liderança, né? Então eu queria agora aproveitar esse gancho que a gente falou do ativismo feminista, porque a gente se identifica nessa luta, né? Que foi, inclusive, como eu conheci a Vivian. Você lançou um livro, né, de ficção chamado Martina, e aí eu queria que você contasse um pouco para nossa audiência sobre o que é a Martina, quem é a Martina e sobre o que fala esse livro. Sim, eu só queria dizer que no dia do lançamento eu queria muito trazer mais mulheres. Eu não queria eu ficar lá falando sozinha. Eu fiquei muito feliz, né, quando você participou. E, olha, a Martina, ela veio pelo luto da perda da minha avó. Minha avó foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela morreu em 2015. E eu lembro que o Léo também era pequeno, eu tinha acabado de me separar, e eu tava lidando com aquele turbilhão de coisas, e eu tava lendo muito sobre psicologia, tava fazendo terapia, e eu lia muito, e eu lembro que um dia eu tava indo pro trabalho no metrô, eu comecei a ficar ansiosa, e eu falei, gente, eu tenho que escrever. E quando eu comecei a escrever, eu lembro que eu escrevi 20 páginas e eu me dei conta que a história estava pronta na minha cabeça. Sim, jornalista, leio muito, gosto muito de ler livro, queria muito contar as histórias do que eu passei, de que minhas amigas passavam. Então, eu dividi ali para não jogar tudo na Martina. Ela tem 2 amigas, né? Ela tem a Isadora e a Ana, que são mulheres com características muito diferentes uma da outra. Eu queria também muito trazer a história, né, e escrever sobre mulheres que se apoiam, que torcem de verdade uma pela outra, que ficam felizes com a conquista da outra, para a gente parar com isso de que mulher compete, de que mulher não é confiável. Eu nunca acreditei nisso, eu acho isso errado, eu acho que isso só enfraquece. E eu acho que quando uma mulher, porventura, vier atacar, porque às vezes acontece, a gente tem que conversar, tem que quebrar esses vieses que a gente tem, sabe? Que a gente traz de muito tempo.
E eu acredito que, no fundo, assim, todo mundo é um pouco machista. E a gente tem que ficar revendo isso. E isso é uma ferramenta do patriarcado. É colocar nós umas contra as outras, né? Umas contra as outras. Pra continuar enfraquecendo esses elos, Exatamente. E aí, a Martina, tem muita gente que fala, eu vejo muito de você na Martina, mas ela é ficção, mas a avó dela é a minha avó. Então, a avó da Martina é a minha avó de verdade, né? Então, que ela vai contando as histórias dela, que era o que eu ouvia, de fato, da minha avó. E era essa menina, né? Uma mulher, tem 32 anos, que chega em São Paulo, que foi mais ou menos também, na hora que você chega em São Paulo, depois de um tempo, parece que a cidade quer te engolir, porque é muito difícil você sobreviver, né? Principalmente quando você vem do interior ou da praia, do litoral. Então, eu queria que a Martina sobrevivesse a São Paulo. Então, ela tentando lá, enfim, lidar, mas sempre com o apoio dessas duas amigas, que na verdade, é o que a gente tem que fazer, né? É ter mulheres fortes, eu acho, e ter mulheres para admirar. Porque, né, a gente vê muito assim, quem a pessoa se admira, as pessoas, os homens, né, se fortalecem, trazem... Não, a gente tem muitas mulheres admiráveis, que as histórias foram apagadas, e a gente tem que trazer essas histórias à tona. E quando a gente... E a Martina esse é o mote do livro, mas existe toda uma história de ficção, né, de mistério, né? Tem. Meio policial. No meio do livro fica meio policial, que minha avó também, ela era fã de leitura de romance policial, né? Então, ainda dá pra comprar Martina. Dá, ela tá na E foi Realejo. editada, inclusive, na Realejo, lá do Zé Luiz Tarran, que já foi nosso convidado aqui no Juicy Cast. Inclusive, Martina foi editado por uma editora só de mulheres, né? Só de mulheres. Ela tem vários selos, né? A Martina foi o primeiro romance, ela escrevia muito, ela publicava muitas poesias de mulheres negras. Então, tem muitas escritoras negras na Fêminas. E a gente também... esse, né? O que ela quer trazer... pegar escritoras que muitas vezes não chegam nas grandes editoras e publicar essas obras. Eu acho brilhante que a Vivian tá mostrando pra gente que um mulherão desse à frente da comunicação do Butantan, né? E que fez todo esse trabalho importantíssimo na pandemia, também tem esse lado, né? De escritora de ficção, mãe do Léo, e que a gente tem, nós mulheres, temos essa riqueza de possibilidades e todos esses papéis que a gente exerce, que às vezes isso é visto como uma coisa negativa, né? Porque mulher faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas essa que é a beleza da coisa, né? A gente é desafiada, né? Muitas vezes a gente tá fazendo ao mesmo tempo e tá exausta também, tá cansada, tem pouca ajuda. Mas a gente tem que se virar, né? E eu acho que ir para São Paulo também, tentar abrir a cabeça, sobreviver a essa cidade grande, né? Em grandes jornais, assim, não é fácil, né? Não dá para romantizar, mas eu acho que a gente... Enfim, a gente tem que ter assim, esse lugar de política no mundo, né? De tentar mudar o que está à nossa volta. Porque tudo é político, tudo né? Ser mulher... Nascer mulher já é um acontecimento político hoje em dia, né? E a gente tem que entregar um mundo melhor para nossas meninas, né? Livre dessa violência, educar melhor esses meninos, né? Essa masculinidade frágil, que tudo é um ataque. Então, assim... Acredito muito nisso. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Acredito muito nisso. Eu só posso fechar esse podcast, essa conversa no Juicy Cast com a Vivian, agradecendo ela por tudo que ela... E, dá até vontade de chorar. E os funcionários, os colaboradores do Instituto Butantan fizeram por nós. Porque se a gente está aqui, podendo olhar uma no olho da outra, se a gente está aqui se conectando no Juicy Hub, trabalhando frente a frente e tentando reconstruir a nossa cidade, o nosso país e até o mundo, né? É por causa do esforço e da competência de institutos, né? De pessoas e de órgãos como o Instituto Butantan, que agilizou essa possibilidade para nós de uma forma tão rápida e que... Pelo menos para mim, Flávia, me deixou muito segura, né? Eu jamais tive nenhum questionamento em relação ao que estava se fazendo e se pesquisando. E
Minha filha é portadora orgulhosa de uma Coronavac, né? De 2 doses de Coronavac. E a gente sabe que... Vou terminar aqui militando e passando um recado que tem muita gente que não foi tomar a sua dose de reforço ainda no Brasil. Gente que achou que tomando 2 doses da vacina estava tranquilo, mas Covid não é um assunto superado. A gente não superou essa pandemia ainda, ela não acabou. A gente tá falando aí, porque a pandemia começou em 2020 e acabou em 2022. Não é verdade, né? E a gente tem muita gente que precisa ir tomar a sua vacina, tome sua dose de reforço. Aqui em Santos, a gente sabe que agora aqui no Brasil vai começar uma grande campanha de vacinação. Para nossa sorte, a gente tem a sorte de ter um sistema único de saúde que funciona, né? Mesmo tendo havido uma tentativa de desmonte desse sistema. Então, vamos aproveitar esse sistema que existe, é gratuito e é universal para todos. Por isso que ele chama Sistema Único de Saúde. Vamos tomar nossa vacina. Eu já tô com 4 vacinas no braço e aqui ansiosa pela minha 5ª dose. Então, obrigada, Vivian, por ter compartilhado sua história com a gente. Obrigada ao Juicy Hub. Traz a sua história aqui para os estúdios do JuicyCast. A gente tá de braços abertos esperando você. Assina o nosso podcast, seja aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, na sua plataforma favorita. E a gente se encontra no próximo JuicyCast.